Fala, gênio! Meu nome é Thiago Cunha e seja bem-vindo ao canal Biologia Sem Neura. E a nossa aula de hoje é sobre noções de imunidade. Antes de começarmos essa aula, deixa aqui o seu like e vamos compartilhar essa aula. Vamos fazer essa nação biológica aumentar cada vez mais. Olha, quero que fique bem claro uma coisa. Aqui nós não vamos falar dos contextos mais intrínsecos da imunologia. Aqui é uma noção geral de noção de imunidade. Para começarmos, temos que falar de alguns conceitos. E o primeiro conceito que eu quero falar com você é doença. E o que é a doença? A doença é um distúrbio no funcionamento do organismo. E esse distúrbio pode ser em nível celular, ou seja, a nível da célula, tissular, a nível do tecido, ou organológico, a nível dos órgãos. Mas para essa aula é importante falarmos de doenças infecciosas. E para falarmos um pouco desses conceitos gerais, um primeiro conceitinho que eu quero deixar para você que é o conceito de infecção. A infecção nada mais é que a invasão de um organismo por um micro-organismo, ou seja, um agente invisível a olho nu, como exemplo vírus, bactérias, fungos, protozoários, beleza? Um outro tipo de conceito é infestação, que parece muito com o conceito de infecção e o que vai mudar é o tipo de agente. A infestação é a invasão de um organismo por organismos maiores, que já são visíveis a olho nu, como é o caso de vermes, piolhos, carrapatos e muitos outros. Para darmos continuidade a essa aula, é importante a gente saber alguns termos como doenças congênitas, doença adquirida, doença sazonal. Então vamos definir cada uma delas. A primeira que eu quero te falar é a doença congênita. A doença congênita é uma doença que é transmitida durante o período fetal, durante o desenvolvimento fetal. Ou seja, quando uma mulher está grávida, ela é gestante, ela pode transmitir o micro-organismo diretamente para o feto, o que nós chamamos de transmissão vertical. Nós temos como exemplo disso a rubéola. Se a mulher gestante estiver contaminada com rubéola, ela pode transmitir esse vírus diretamente para o feto e pode ocasionar problemas no desenvolvimento fetal. Um outro tipo de conceito que eu quero deixar é a doença adquirida, que é aquela que você adquire após o seu nascimento. Então você vai ter como forma de adquirir de outra pessoa, fora da barriga da sua mãe. Para você ter essas doenças adquiridas, você pode ter dois tipos de contágio, de transmissão. E esses dois tipos são transmissão direta e indireta. A transmissão direta, como o nome já diz, você teve contato direto com o doente. E o micro-organismo pode chegar ao seu corpo através de gotículas de saliva, relação sexual e vários outros contextos. E o indireto é quando você não tem um contato direto com o doente. E você vai precisar, então, de vetores biológicos, como no caso insetos, água contaminada e outros agentes. Entendido isso? Tudo tranquilo? Então vamos falar um pouco de doença sazonal? A doença sazonal é uma doença que ela está relacionada com determinadas épocas do ano. Exemplo, a gripe, que é muito comum que aconteça durante o inverno. Outro exemplo é a dengue, que é muito comum o aumento dessa doença em períodos chuvosos, em que essa quantidade de chuva, essa quantidade de água, principalmente a água que fica parada e empoçada, favoreça a reprodução do mosquito vetor da doença. Para darmos continuidade a essa aula, vamos falar de outros conceitos que são muito importantes e que estão sendo muito discutidos atualmente. O primeiro conceito é endemia. A endemia é uma doença infecciosa que possui uma incidência habitual em determinada região, como é o exemplo da malária no norte do país. Quando uma determinada doença ela aumenta inesperadamente, nós chamamos de epidemia. Então a epidemia é um aumento inesperado de determinada doença em uma determinada região. E a epidemia pode ser por um micro-organismo já endêmico, ou por um micro-organismo novo, ou ainda por um micro-organismo reemergente. Quero colocar para você como exemplo a MERS. Já ouviu falar dessa doença? A MERS é a sigla que significa Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Essa doença é uma doença ocasionada por um tipo de coronavírus e ela aconteceu em 2012 lá no Oriente Médio. Quero mostrar para você aqui nesse gráfico a diferença entre uma epidemia e uma endemia. Bom, desenhei o gráfico aqui para vocês e estou colocando duas curvas. E vou deixar que você me fala. A curva laranja, ela representa uma endemia ou uma epidemia? Isso, você respondeu certo. A curva laranja, ela representa uma endemia. Perceba que o índice da doença é basicamente constante.
Já a curva vermelha, você percebe que há um aumento inesperado do número da doença. Então essa curva em vermelho, ela é uma epidemia. Já que falei da epidemia, se a epidemia ela não respeita mais barreiras geográficas e começam a espalhar desordenadamente, eu chamo a epidemia agora de pandemia. A pandemia, então, é uma epidemia de índice global, que pode atravessar barreiras de países ou até mesmo barreiras continentais. E nós temos como exemplo a gripe A, H1N1, a AIDS, Covid-19 e muitos outros. Até agora tá tudo entendido? Então vamos falar de alguns termos gerais das noções de imunidade. O primeiro termo geral que eu quero te falar é o antígeno. Antígeno é qualquer substância ou corpo estranho que vai invadir o organismo e causa algum dano. Bom, isso depende da visão do cientista. Tem cientista que fala que ele causa algum dano e tem cientista que fala que ele traz uma resposta imunológica. Então eu coloquei para você aqui que é qualquer substância que causa algum dano e que por consequência vai estimular na produção de anticorpos. Nós temos como exemplo de antígenos vírus, bactérias, fungos, venenos, alérgenos e muitos outros fatores. Perceba que eu te falei que o antígeno ele vai produzir anticorpo. E você sabe o que é um anticorpo? Vou falar dele agora. Não confunda isso, por favor. Anticorpo não é célula de defesa. Anticorpos são proteínas com função de defesa. Essas proteínas são produzidas por células de defesa. A função do anticorpo é de neutralizar os antígenos. E existem vários tipos de anticorpos e os principais no nosso organismo são IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Talvez você deve estar se perguntando qual que é a função de cada um, onde que eu encontro. Calma, antes de falar disso eu quero te mostrar a morfologia de um anticorpo. Aqui eu estou mostrando para você um anticorpo e que pode ser chamado também de imunoglobulina. Esse anticorpo ele tem duas regiões. Essa região inferior nós chamamos de região constante, que é uma região que não muda. A região superior nós chamamos de região variável. Essa região variável ela vai mudar de acordo com o antígeno que o anticorpo vai atacar. E é nessa regiãozinha que eu estou circulando para você que o anticorpo vai se ligar ao antígeno. Entenderam isso? Então dessa parte superior, o anticorpo se liga ao antígeno e neutraliza o antígeno, não deixando ele ocasionar mais danos ao nosso organismo. Bom, como eu te falei, existem alguns tipos de anticorpos e eu quero mostrar para você aqui nessa tabela onde é encontrado ou alguma das suas funções. O primeiro anticorpo que eu quero te falar é o IgA. O IgA ele é encontrado em secreções ou mucosas, como saliva, lágrima, fluidos, e ele vai fazer essa resposta imune próximo à nossa mucosa, entendido? O IgD nós encontramos em pequena quantidade no nosso organismo e eles são anticorpos que nós encontramos na superfície de linfócitos B. Lembramos que linfócito B são células de defesa. O IgE é um anticorpo que vai desencadear a liberação de histamina. Então ele está relacionado a respostas alérgicas ou ataque a vermes. Temos dois anticorpos muito conhecidos, que é o IgG e o IgM. Quero falar para você primeiramente do IgM. O IgM é um anticorpo grande, pesado e que ele é produzido durante a resposta primária de uma doença. Assim que você foi contaminado com algum micro-organismo, o seu corpo começa a produzir o IgM. Então ele está nesse início da fase aguda da doença para neutralizar esse antígeno. Com o passar do tempo, o IgM ele para de ser produzido, as suas concentrações começam a cair no nosso organismo e o nosso corpo as nossas células de defesa começam a produzir IgG. Então o IgG ele tem uma produção um pouco mais tardia, mais para o final da fase aguda, passando aí para a fase crônica. O anticorpo IgG ele circula por muito mais tempo no nosso organismo. E eu te falo uma coisa muito importante. Ele é menor que o IgM, mais leve que o IgM, e ele consegue, inclusive, atravessar a barreira placentária e proteger o feto. Entendido esse aspecto geral, essa visão geral do anticorpo? Então vamos continuar a falar dos termos gerais da imunologia? O próximo termo
é soro. Olha, quando eu tô falando em soro em imunologia, eu tô falando de soro imunológico. O soro nada mais é que uma substância que possui anticorpos. Ele tem uma resposta mais rápida, com isso ele tem uma ação mais terapêutica. Você injeta o soro e ele vai ter anticorpos prontos para atacar diretamente aquele antígeno. Exemplo, uma pessoa foi picada por uma cobra e está com o veneno da cobra circulando na corrente sanguínea. Neste caso, que o veneno ele ocasiona dano muito mais rápido, é muito mais vantajoso aplicar o soro, que o anticorpo então vai neutralizar o antígeno. Mas lembre de uma coisa, o soro ele tem uma ação rápida, porque a quantidade desses anticorpos começam a cair com o passar do tempo. Um outro termo que eu quero te falar é vacina, a famosa vacina. Vacina é uma substância que possui antígenos mortos ou atenuados e com isso vão estimular a produção de anticorpos. Então ele tem uma ação mais profilática, ou seja, mais preventiva do que terapêutica. E a ação da vacina, ela demora mais tempo. Aqui eu coloquei para você em um gráfico a ação da vacina e a ação do soro. Coloquei aqui nesse gráfico a quantidade de anticorpos em função do tempo. E coloquei duas curvas, uma curva laranja e uma curva verde. Perceba que na curva laranja, assim que foi aplicado a substância, já veio uma quantidade muito alta de anticorpos e com o passar do tempo essa quantidade cai. Então essa curva laranja, ela representa o soro. Já a curva verde, você percebe que assim que foi aplicada a substância, demora aí um período para começar a produção de anticorpos e essa quantidade aumenta muito. Então essa curva verde, ela representa pra gente a vacina. Dúvida nisso? Não? Então, para a gente ir chegando ao fim dessa aula, vamos falar dos tipos de imunidade que existe no nosso organismo. Primeira coisa, existem dois tipos de imunidade, a imunidade natural e a imunidade artificial. Como o próprio nome já diz, a imunidade natural é aquela que você vai adquirir naturalmente. E a artificial é algo que é produzido fora do organismo e é injetado dentro do organismo. Mas tanto a imunidade natural quanto a imunidade artificial existem classificações. Toda vez que você recebe o anticorpo pronto, nós chamamos essa imunidade de imunidade passiva. Toda vez que você é estimulado a produzir o anticorpo, nós chamamos de imunidade ativa. Então, tanto na imunidade natural quanto artificial, nós temos do tipo passiva e ativa. Na imunidade natural passiva, nós temos através de via placentária, quando a mãe ela doa esses anticorpos para o feto, ou através da amamentação. O leite materno é rico em anticorpos que existem no corpo da mãe e que protegem a criança com infecções que ela pode adquirir nessa fase inicial de sua vida. Quando eu falo em imunidade natural ativa, eu tenho a doença. A doença, ela pode estimular a produção de anticorpos e gerar memória no seu organismo. Exemplo, você já deve ter ouvido falar que pegou cachumba uma vez na vida e não pega mais. Isso porque a doença ela vai estimular a produção de células memórias e toda vez que o vírus da cachumba entrar no seu organismo, essas células começam a produzir anticorpos para neutralizar esse antígeno. Quando eu falo para você de imunidade artificial passiva, quando eu falo em artificial, que foi produzido fora. Lembra disso? Então a passiva é o soro, é aquilo que você já recebe o anticorpo pronto. E a imunidade artificial ativa é a vacina, que é uma substância que possui antígeno morto ou atenuado, que vai então estimular a produção de anticorpos. Ficou alguma dúvida? Não? Então a nossa aula já chegou ao fim. Fique ligado no próximo vídeo que eu, professor Thiago Cunha, vou mostrar para você como ocorre a produção do soro e a produção da vacina. Então é isso, pessoal. Deixa aqui o seu like. Se você não segue esse canal, aproveita e segue ele agora. Ative o sininho para chegar notificações até você. E como sempre, não esqueça de compartilhar essa aula. Vamos aumentar essa nação biológica e fazer com que todo mundo saiba um pouco mais dessa matéria maravilhosa que é chamada biologia. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tenha uma ótima prova, ótimos estudos. Fique com Deus. Tchau!